Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como parar de se importar com o que as outras pessoas, com o que as pessoas pensam sobre você. E eu sei que você deve ter chegado aqui por um motivo especial. Deve ter acontecido alguma coisa de ruim com você e você sabe que, na verdade, você está se importando demais com o que as outras pessoas pensam, com que, na verdade, nem é só, sabe assim? Eu quero até te ajudar em relação a esse raciocínio, junto comigo. Não é nem o que elas pensam, mas é o que elas falaram pra você e isso te incomodou. Na maior parte das vezes é assim. Ela te falou alguma coisa, ele te falou alguma coisa e você deu tanto valor que você só pensou nessa pessoa e mandou tudo de, sabe, aquela coisa boa, né? Aquele tipo de emoção, de pensamento positivo. Com certeza foi tudo menos isso, né, para aquela pessoa. Porque no fundo, estragou o seu dia, estragou o seu trabalho, estragou aquilo que você queria, né? E o que acontece muito é isso, porque as experiências, né? A maior parte das vezes, até no nível de consciência da humanidade atual, né? E pode ser o seu caso, você está vivenciando isso muito, o quê? Das experiências. E como a emoção é uma memória do passado, isso está enraizado com você no seu subconsciente, né? Aqui no cerebelo, na sua medula espinhal. E muitas das vezes, aquela pessoa te falou aquilo, mas reacendeu no seu subconsciente alguma experiência anterior. E aí, no caso, você achou que aquilo que ela falou fosse muito mais pesado, entendeu? E não foi, às vezes aquela pessoa falou aquilo que você precisava ouvir. Às vezes é isso que acontece muitas vezes, né? A pessoa falou algo que você precisa melhorar. Mas às vezes o que aconteceu? Você começou a interpretar, que acontece muito com as pessoas, né? E as pessoas hoje nem sabem interpretar um texto e quiçá, né, o que as pessoas falaram, mas tudo bem com isso. E aí o que acontece com você? Você começou a demonizar aquela pessoa. Começou a falar, nossa, a pessoa não sabe nada sobre mim, falou isso, piriri parará, né? E aqui eu não tô falando de crítica construtiva, eu não acredito em crítica construtiva não, tá? Não existe crítica construtiva, existe um feedback, né, que pode te ajudar. Mas uma pessoa que conhece você, uma pessoa que sabe das suas experiências, consegue a procedência, conhece a procedência, né? E pessoas que só querem falar da boca para fora. Por isso que eu estou conceituando isso porque muitas das coisas que estão acontecendo com você agora é que você está se importando, mas por quê? Não pelo que elas falaram, mas ou o que elas fizeram, mas aquilo que você não está fazendo com você. O grande lance, a grande mudança de chave, por isso que eu estou te falando, a gente ensina aqui na Alquimia da Mente mudanças definitivas, não mudanças temporárias. Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula milagrosa, não é algo, uma técnica, uma meditação apenas, né? A gente ensina isso. Só que isso só não é a cereja do bolo. Tem mais coisas além disso. E o que é além disso? É você, meu amigo, minha amiga. É o seu interior, a sua essência, os seus valores, seu caráter, a sua disciplina, a tua espiritualidade, que não tem a ver com o espírito, mas tem a ver com respirar, respirar, respirar. Quando você se foca em você, você não tem nem tempo para ouvir o que os outros estão falando. Quando você foca em você, você consegue trabalhar com produtividade, você deixa de lado a procrastinação, que é basicamente empurrar com a barriga. Você esquece, por exemplo, muitas das vezes, o que as pessoas comentaram com você. Às vezes é mesmo a pessoa foi lá, falou uma coisa, mas você sabe que no fundo, não vai ajudar em nada. Mas o quê? Tá, ela falou. Deixa que ela fale. Né? Você não releva certas coisas que não vão te ajudar em relação ao processo, inclusive no seu trabalho. O grande lance é, quando você foca em você, você se coloca em primeiro lugar, não tem como, na verdade, você prestar atenção naquilo que os outros estão falando. Principalmente no sentido negativo da palavra. Porque o que acontece com você que pode ser que tudo que você está fazendo não tem nenhum sentido, você não está vivenciando o seu propósito, você está trabalhando com pessoas que são tóxicas, negativas, você está num meio ambiente, até mesmo familiar, na sua casa, né, no seu escritório, que você não consegue sentir paz, tranquilidade, calmaria, né? Ou muitas vezes você está num estágio financeiro que você está cada vez mais estressada, às vezes meio tem dinheiro, mas ao mesmo tempo você quer ganhar mais, mas não sabe como, tem ambição, né, que é bacana. Ambição é diferente de ganância, né? Mas ao mesmo tempo é como se fosse um estresse, né? E você não sabe como gerenciar isso. Gerenciamento de emoções, que a gente poderia dizer inteligência emocional. O grande lance de tudo isso, de todas essas situações que eu passei para você, é o quê? Para isso dar certo, para isso ter melhores resultados,
para que essas consequências diretas de tudo que está acontecendo na tua vida ganhem novas proporções, você vai ter que focar em você. Por isso que não dar valor, ou mesmo parar de ouvir o que os outros estão dizendo, tem mais a ver com você do que com os outros. E o grande lance, o que acontece na sobrevivência, no seu cérebro reptiliano, é o contrário. Você está procurando o quê? Uma forma, um como, né? Eu sempre falo isso, é o como, né? Eu estou colocando aqui com as minhas mãos como se tivesse uma palavra. É o como você parar de ouvir os outros. Você não tem que focar no como. Agora eu vou mudar aqui porque a palavra vai ser menor. Mas é o quê. Você tem que focar no o quê. O que é isso, Diego? Quem que é o quê? É o que você quer da sua vida. O que você quer da sua carreira profissional? O que você quer fazer com o seu dinheiro? O que você quer fazer com a sua saúde? O que você quer fazer com os seus relacionamentos? O que você quer com a sua cocriação? O que você quer fazer com a sua manifestação da vida dos seus sonhos, da sua nova realidade? É isso que você tem que focar energia. Quando você coloca 100% de momento presente, foco, expansão de consciência, aumentar seu nível de consciência no o quê, meu amigo, minha amiga, ninguém te controla, ninguém te segura. Pode ser a crítica que for, pode ser, por exemplo, às vezes a reclamação que for para você, independente de onde você estiver nesse instante de tempo e espaço, que você não vai dar a mínima. E tudo bem com isso, sabe por quê? Porque você tem que ser também, usar uma particularidade do eu, né? Essa parte egoísta, mas seria no sentido do quê? De saber aquilo que você está falando. Né? A grande maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Por isso que aquela história da Alice no País das Maravilhas sempre serviu e sempre servirá para muitas pessoas. Né? O gato fala para Alice, né? Qualquer lugar serve se você não sabe para onde você quer ir. E aí que tá. Você quer continuar sendo uma pessoa que, na verdade, está passando os dias, está passando as semanas, está passando os anos sem saber para onde você quer ir? Ou mesmo você quer ser uma pessoa que passa uns dias, passa as semanas, passa uns anos sabendo para onde você está indo? É esse o principal pergunta que você tem que fazer para você. E é isso porque que você está dando tanto valor para o que as outras pessoas estão falando. Né? Ou mesmo, e pode estar acontecendo com você. Vou tocar em outro aspecto, que tem a ver com a comparação. O que é a comparação? A comparação tem a ver com você usar... Esse é um dos conceitos da psicologia. Quando você usa a comparação, você começa o quê? A ter uma história entre vilão e mocinho, entre um vencedor e um perdedor. E aí quando você começa a se comparar, nossa, mas ele tem mais dinheiro do que eu. Nossa, mas ela tem uma mansão e eu não tenho. Nossa, ela tem um carro importado, uma Mercedes, BMW, um Maserati, e eu tô aqui com o meu Uno Mille 95, sabe? Uma coisa assim. E aí que tá. Quando você começa a se comparar, você, na grande maioria das pessoas, e isso vai acontecer com você, ou deve estar acontecendo com você, a tua vida sempre é pior. Você parece que você, desculpa que eu vou falar, mas você tá na merda, sempre assim. Sempre parece que, na verdade, você nunca é o suficiente, acontece tudo pros outros, mas você não acontece nada. E aí o que acontece com você? Frequência vibracional baixa, sempre isso. Medo, raiva, ódio, inveja, você vai ter inveja dos outros. E é óbvio que, na verdade, se você está nesse ambiente, nesse nível de frequencial de inveja, é lógico que qualquer pessoa falando pra você, é que nem atiçar uma formiga, né? Ficar lá cutucando, uma hora ela vai te morder. E é isso que acontece com você, entendeu? Você está retroalimentando uma frequência vibracional negativa, ao invés de alterar isso, reprogramar a sua mente para conseguir alterar isso, a frequência vibracional para outra coisa. E eu sei que isso pode estar acontecendo, porque a grande maioria das pessoas enfrentam o mesmo ponto. Ou mesmo um outro ponto, um terceiro ponto que pode estar acontecendo também, que tem a ver com um conceito da psicologia que chama ruminação. O que é ruminação? Se você for num pasto, numa fazenda, for, por exemplo, qualquer lugar, né, que tenha vaca, boi, principalmente, né, seria a melhor metáfora, né, até o signo de touro, né, o símbolo é o touro, né? Então aí no caso vai ter o quê? O touro, né, a vaca, eles têm vários estômagos, então eles vão digerindo a grama aos poucos. Isso é o ruminar. Então ela vai ruminando, demora. E isso tem a ver com a gente também, porque a ruminação é o quê? Você ficar repensando em pensamento negativo, ficar repensando em emoção negativa. E a emoção, como a emoção é uma memória do passado, você começa só a lembrar de coisa que eu não vou dizer que é boa, porque é ruim. Você começa a estar no momento presente, com o seu corpo no momento presente,
né? Só que vivenciando experiências do passado. Então, ou seja, o seu corpo ele vai começar a criar uma bioquímica, hormônios, neurotransmissores do seu passado, não do seu presente. Por isso que a maioria das pessoas, eles relembram o passado como algo bom, ao invés de algo que eles têm que só contemplar. Eles querem que o passado volte, ao invés de vivenciar o momento presente. Pode ser esse momento que você esteja vivendo. E aí, se uma pessoa fala uma coisa que você não gosta, é lógico que você já está no passado, vira uma salada de frutas, que não vai dar certo, né? E lógico que todas essas dicas que eu passei nesse vídeo vão poder te ajudar, mas eu quero também te ajudar com algo mais profundo, que é o nosso treinamento. Para você saber mais sobre ele, clica no primeiro link da descrição, que foi feito, preparado com muito carinho para você, para dar o próximo passo e entender que muitas das vezes o que está acontecendo com você às vezes a falta de conhecimento para dar esse tchan, né? Desse próximo passo que você quer em relação a não ouvir o que os outros estão falando e vivenciar a sua vida em essência. Então clica no primeiro link da descrição aqui no vídeo ou no podcast para saber mais informações sobre esse treinamento e fazer parte aqui junto com a gente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço, nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.